Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga e depois que eu publiquei a minha análise do trailer de Doutor Estranho, meu cérebro continuou a milhão, fazendo ligações, tentando imaginar teorias, pensando mais no que acontece no trailer, e eu cheguei à conclusão de que tem um jeito muito interessante que o filme poderia apresentar os mutantes e os X-Men, aí introduzir esses personagens pro universo cinematográfico da Marvel. Nesse vídeo eu vou contar essa minha teoria, que é um pouquinho ousada, mas tem base aí, tem algumas coisas que eu consegui identificar que poderiam fazer sentido, e depois no fim do vídeo também vou falar um pouco sobre os Illuminati e até sobre uma possível ligação do filme com Pantera Negra 2. Então vamos começar com a teoria sobre como os X-Men vão ser introduzidos no universo cinematográfico da Marvel. E é claro, a gente tem que começar comentando sobre a aparição do Professor Xavier no trailer, interpretado por Sir Patrick Stewart. E é muito fácil a gente imaginar, né, que ali é o Professor Xavier dos X-Men da Fox, daquele universo. Mas se a gente lembrar bem, aquele Professor Xavier morreu no filme do Logan. Então provavelmente esse Professor Xavier não é exatamente o mesmo que a gente viu nos filmes da Fox, mas sim uma variante que seria muito parecido com o Professor Xavier daquele universo, né? A série do Loki mostrou que a gente tem variantes diferentes, mas também tem variantes idênticas em diversos universos, então ele seria uma variante. E tem um outro ponto também, pelo movimento que ele faz na cena curtinha que ele aparece, ele parece estar andando. E no outro ângulo a gente também vê uma figura misteriosa com o que parece ser um cajado ou uma bengala. E isso me faz imaginar que essa figura misteriosa aí que tá com esse cajado seria o próprio Professor Xavier, que ele teria recuperado a habilidade de andar, mas não 100% ainda. E esse fato dele poder estar andando, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Agora vamos ao que fez o meu cérebro entrar a 200 por hora aí. É a frase que ele fala: nós devíamos contar pra ele a verdade. Qual é essa verdade? Será que a verdade que eles estão falando é que a Feiticeira Escarlate é vilã e tá manipulando o Doutor Estranho, tá causando os pesadelos dele? Ou será que a verdade é que não foi o Doutor Estranho que quebrou aí as barreiras do multiverso, quem fez isso foi o Loki? Ou será que essa verdade é que os feitiços que o Doutor Estranho fez aí alterando a realidade não tem nada a ver com essa história e que tudo que ele fez estava de boa? Bom, eu acho que não é nada disso. Na verdade, eu tenho uma teoria que envolve aí justamente os X-Men aí, a apresentação deles. Como vocês podem saber, em Dinastia M, a Wanda decide liquidar os mutantes de vez, né? Acabar com os mutantes, com aquela famosa frase No More Mutants, que praticamente erradica todos os mutantes da face da Terra, né? Quase todos, a grande maioria deles. E a minha teoria tem a ver com isso. Eu imagino que aqui seria uma revelação pro Doutor Estranho de que, na verdade, ele vive em um universo incompleto. O que isso quer dizer? Que o universo cinematográfico da Marvel que a gente viu até hoje é um universo incompleto. Com essa minha teoria, na verdade, os mutantes teriam sempre existido nesse universo, mas os eventos de Dinastia M, aquela história do No More Mutants, já teria acontecido. Teria acontecido, inclusive, antes do Tony Stark se tornar o Homem de Ferro. Cronologicamente, o Tony Stark se torna Homem de Ferro no ano de 2010. Apesar do filme ter sido lançado em 2008, a história se passa em 2010. Então a Wanda poderia já ter falado essa história de No More Mutants lá por 2008, 2009. E acabado com os mutantes do universo da Marvel. E agora a missão dos Illuminati no filme seria reverter essa situação. E aqui vale lembrar que a Wanda já tinha poderes desde quando ela era criança, como a gente viu em WandaVision, mas eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Também é legal comentar que o Professor Xavier e o Doutor Estranho têm participação fundamental na história de Dinastia M. Inclusive é o próprio Professor Xavier quem conta pra Wanda que os filhos dela não eram reais, como eu comentei na análise do trailer 2. Então vamos lá, os mutantes poderiam ter sido apagados da existência nesse universo antes até do Tony Stark virar o Homem de Ferro, e por isso que a gente nunca teria visto eles em nenhum filme ou nenhuma série até agora. Mais ainda, além de apagar os mutantes da existência, o que quer que tenha causado isso, seja a Wanda falando No More Mutants ou algo do tipo, também poderia ter apagado as memórias de todas as pessoas desse mundo, de tudo que é relacionado a mutantes, fazendo com que ninguém se lembrasse que eles um dia existiram, assim como o feitiço do Doutor Estranho faz com o mundo inteiro, apagando a memória deles de quem era Peter Parker. E aí, como eu comentei em WandaVision, a gente descobre que a Wanda já tinha poderes desde quando ela era criança, o que é mais uma pista de que ela seria uma mutante mesmo, apesar de não falarem nada sobre isso na série. E aquela cena da infância dela se passa lá em 1999, então 10 anos depois, em 2009, ela já seria uma adolescente já com poderes um pouco mais desenvolvidos, e algum evento traumático envolvendo mutantes poderia
ter causado um surto nela que faria com que ela erradicasse os mutantes da existência nesse universo. Talvez a Wanda seja a única pessoa nesse universo que a gente conhece da Marvel que lembre da existência dos mutantes no passado. Ela pode não querer que eles voltem e por isso ela estaria determinada a impedir que os Illuminati e o Doutor Estranho revertessem o que ela teria feito no passado para que os mutantes voltassem a existir. Porque se a gente reparar bem no trailer, a Wanda parece estar em conflito justamente com os Illuminati. A cena que nós vemos ela batalhando contra a Monica Rambeau se passa na sede do grupo, assim como a cena que vemos as duas jaulas de vidro no reflexo dos olhos dela. As duas jaulas que aparecem no olho da Wanda poderiam pertencer a Tommy e Billy, os filhos dela. Talvez eles também estivessem presos pelos Illuminati, como vimos a América Chaves no comercial e o Doutor Estranho no trailer, por serem aí possíveis ameaças ao multiverso. Talvez os filhos da Wanda fossem também ameaças ao multiverso e os Illuminati estão tentando proteger essas realidades todas. Ver os filhos dela, que são gêmeos por acaso, presos em jaulas de vidro é algo que deixaria ela extremamente perturbada a ponto de bater de frente com todos os Illuminati e o Doutor Estranho sozinha, já que foi exatamente isso que a Hydra fez com ela e o irmão gêmeo dela também. Ela estaria vendo os filhos passarem exatamente pela mesma experiência traumática que ela passou, uma das piores experiências da vida dela. Assim fica fácil de imaginar um surto da Wanda. E aí voltando, por que será que ela teria causado a extinção dos mutantes nesse universo? Pode ser, na minha mente, um trauma envolvendo o pai dela original dos quadrinhos, que é o Magneto. E talvez por isso ele não tenha sido mencionado em WandaVision, por exemplo. A Wanda pode ter tentado apagar as memórias dela e do Pietro sobre o pai biológico deles, quando eles moravam com os pais que apareceram na série e que poderiam ser pais adotivos. Nos quadrinhos, Django e Maria Maximoff são pais adotivos da Wanda e do Pietro, enquanto o Magneto é o pai biológico. Eles mudaram os nomes dos pais da Wanda na série, mas eles ainda poderiam ser pais adotivos. A Wanda e o Pietro são adotados nos quadrinhos e isso poderia ser adaptado aqui também nessa história. E aí algum evento traumático envolvendo o pai dela, o Magneto, que todo mundo sabe que não é exatamente flor que se cheire, poderia ter causado um ódio mortal dela para com todos os mutantes, fazendo exatamente com que ela causasse os eventos de Dinastia M ali durante a adolescência. Quem sabe um reencontro traumático ali por volta de 2009. Claro que em 99 ela já era adotada, de acordo com essa minha teoria, mas pode ser um reencontro traumático, alguma tentativa do Magneto de sequestrar eles de volta, não sei, poderia ser algum evento bem traumático que causasse uma revolta dela com todos os mutantes. O Magneto poderia estar envolvido aí com outras pessoas também, talvez até com membros da Irmandade, né? Tentando manipular a Wanda de alguma forma na escola, enfim, e aí causando um surto total da Wanda e extinguindo os mutantes. E aí eu também quero deixar um comentário aqui que pode ser que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura confirme a minha teoria de que aquele Pietro fake de WandaVision não era fake coisa nenhuma. Eu não vou falar muito sobre isso aqui porque tem um vídeo inteiro só sobre isso. Se vocês quiserem conferir é só clicar aqui em cima para dar uma olhada, mas eu imagino que aquele Pietro lá, que todo mundo fala da piadinha com Ralph Bohner, não era exatamente o Ralph Bohner, ele era mesmo o Pietro da Fox. Então vale a pena conferir lá também, eu vou deixar aqui para vocês poderem conferir depois desse vídeo. Mas voltando à teoria, no trailer tem uma cena que parece que o Doutor Estranho e a América Chaves estão passando pela Terra Selvagem, que é um mundo perdido no universo da Marvel, no Círculo Polar Antártico, repleto de florestas tropicais e dinossauros. Nessa cena, reparando bem aí, depois que eu postei minha análise, eu dei mais uma conferida por causa dessa teoria que eu tava desenvolvendo, e galera, eu achei um negócio interessantíssimo. Os dois colidem com um portal aí de estrela da América Chaves, e do outro lado desse portal a gente consegue ver que existe uma realidade que é um desenho animado. É como se tudo já feito pela Marvel, incluindo desenhos e quadrinhos, fosse parte aí de alguma realidade dentro desse vasto multiverso que a gente vê nos cinemas. Então todos os desenhos, quadrinhos, tudo mais, também seriam outras realidades dentro desse mesmo multiverso que a gente vê no cinema. E aí vale lembrar que no desenho animado dos X-Men, o desenho clássico de 1997, tem uma parte da história que envolve justamente o Professor Xavier e o Magneto perdidos pela Terra Selvagem. E nessa história, quando o Professor Xavier chega na Terra Selvagem, ele recupera a capacidade de andar enquanto ele estava por lá. Então quando o Professor Xavier
Xavier tá na Terra Selvagem, ele recupera a capacidade de andar dele. Será que a gente vai ter um paralelo no filme com essa história dos desenhos dos X-Men? Vale lembrar também que a Marvel já anunciou que vai fazer uma continuação daquele desenho dos X-Men clássico de 1997. Vai ter mais uma temporada aí em breve pro Disney Plus. Será que a gente vai ver alguma coisa relacionada com isso? E aí também isso colabora com aquela minha teoria de que o homem com o cajado seria o Professor Xavier, que recuperou a capacidade de andar. Talvez ele estivesse ali na Terra Selvagem naquele momento em que o Doutor Estranho e a América Chaves passam por lá. E tem mais alguns detalhes interessantes, por exemplo, aquela cena do Doutor Estranho e da América Chaves se desintegrando em cubos, que eu falei que parecia muito o efeito da Joia da Realidade no Drax em Guerra Infinita, também tem uma semelhança enorme com uma das capas alternativas dos quadrinhos de Dinastia M. Bom, em Dinastia M, a Wanda não acaba com todos os mutantes, com grande maioria deles, mas não todos. Aqui eles podem adaptar de uma maneira que ela acabou com todos os mutantes do universo de fato, ou eles podem até manter essa ideia, e aí os próprios mutantes que existem, que não são lembrados, estariam escondidos em alguma ilha, em algum paraíso como Krakoa, Genosha, que são paraísos mutantes aí, são abrigos para os mutantes refugiados nos quadrinhos, ou até mesmo Utopia. Tem vários lugares aí que os mutantes vão para se isolar da sociedade, eles poderiam estar em um desses lugares, nessa teoria, vivendo ali os pouquíssimos que restam, né? Ou até mesmo na própria Terra Selvagem que aparece ali, provavelmente é a Terra Selvagem mesmo, né? Que aparece ali com os dinossauros e tudo mais, com o Doutor Estranho e a América Chaves passando. E aí, o que vocês acham? Tem mutante escondido na Terra Selvagem, ou em Krakoa, ou em Genosha? O que vocês acham dessa teoria? Faz sentido a Wanda ter erradicado os mutantes no passado e eles estarem tentando reverter isso agora? Enfim, deixa nos comentários o que vocês acham dessas teorias sobre os X-Men. E agora vamos falar dos Illuminati. Na minha análise do trailer 2, eu comentei que um dos membros dos Illuminati deve ser mesmo Tony Stark, e que os drones do Ultron eram uma evidência muito forte disso. Mas tem mais evidências. No segundo filme do Homem de Ferro, lá de 2010, o Tony Stark tinha um aplicativo chamado Illuminati no celular. Em Ultimato, depois da viagem no tempo, ele fala pro Capitão América que quando você mexe com o tempo, ele tende a mexer com você de volta. Talvez o nosso Tony Stark, do MCU, fosse um membro desse grupo dos Illuminati esse tempo todo e soubesse de muito mais coisas do que a gente sabe. E aí, pelos drones do Ultron escoltando o Doutor Estranho no trailer, pode ser que o Tony Stark atual dos Illuminati seja uma variante de um universo que o programa do Ultron acabou dando certo de fato, e com isso ele tenha se tornado o Homem de Ferro superior, como nos quadrinhos. Mas eu vou deixar bem claro aqui que aquela imagem não é o Homem de Ferro superior, é a Mônica Rambeau mesmo. Dá pra ver que é uma mulher, é um corpo feminino, dá pra ver tanto no TV spot, né, no comercial, como também no trailer. Deve ser mesmo a Mônica Rambeau, ou talvez a Maria Rambeau, mas eu acho menos provável. Quase certeza que é a Mônica mesmo, que já batalhou com a Wanda e vai ter uma revanche aqui. Por exemplo, nesse print aqui do comercial dá pra ver que é um corpo feminino pelo quadril, pela cintura, e também dá pra ver que tem seios. Eu acho que o Homem de Ferro superior pode aparecer, mas não é aí. E eu também comentei na minha análise do trailer que o Pantera Negra e o Namor poderiam ser membros do grupo. Um dos rumores mais fortes sobre Pantera Negra 2, Wakanda para sempre, é que o filme mostraria uma guerra entre Atlantis e Wakanda. Então pode ser que os dois sejam mesmo membros desse conselho aí, e que o conflito que vai acontecer em Pantera Negra 2 já comece no próprio filme do Doutor Estranho. E tem mais um rumor muito forte aí sobre Pantera Negra 2, que na verdade o causador desse conflito entre Wakanda e Atlantis seria a Latvéria, o país do nosso querido Victor Von Doom, o Doutor Destino. Eu sei que é um pouco forçado, mas ouçam aqui porque eu vou tentar ligar os pontos. Se o Reed Richards é um membro dos Illuminati, será que o Doutor Destino não poderia ser também? Naquela imagem que a gente vê o Doutor Estranho chegando pra conversar com os Illuminati, tem uma figura encapuzada sentada em uma das cadeiras. E se aquele for o Doutor Destino? E se o Doutor Destino também fizer parte do grupo? A teoria sobre a guerra entre Wakanda e Atlantis sendo causada por ele próprio ganharia ainda mais força. Mas enfim, essa história do Doutor Destino é pouco provável, é só um comentário aqui que poderia acabar acontecendo, mas o mais provável é que aquele seja o Barão Mordo. Na realidade, seria uma variante do Mordo de uma realidade que ele poderia ser o próprio Mago Supremo. Possivelmente ele seria então o Mago Supremo do universo dele, e talvez por isso ele estivesse envolvido com os Illuminati, como esses trailers fazem a gente acreditar. Vale lembrar que nos dois trailers a gente vê o Mordo batalhando com o Doutor Estranho algemado exatamente nessa sala. Dá pra ver as cadeiras ao fundo e o mesmo muro na frente do Doutor Estranho. E isso também explicaria esse visual novo do Mordo, já que ele é uma variante. Continuando a falar sobre os Illuminati, também é legal reparar que no saguão ali tem 4 estátuas, exatamente como no saguão de entrada da Torre do Kang no final de Loki. Mas ali
aí naquela ocasião, uma das estátuas do saguão do Kang estava destruída. E é importante a gente lembrar que os roteiristas de Loki foram chamados para consultar aí no roteiro do Doutor Estranho para ter certeza de que a continuidade seria respeitada. Será que o Kang moldou o saguão de entrada dele com base no Salão dos Illuminati? Será que o Kang poderia ser um ex-membro dos Illuminati que acabou sendo expulso do grupo e criou a TVA como retaliação, como vingança ou para bater de frente com eles próprios? Será que a TVA era o que estava restringindo a atuação dos Illuminati até agora, e aí com os eventos do final da série do Loki eles conseguiram voltar a agir? Isso casa também com a história de Dinastia M, hein? Imagina se o Kang estava restringindo aí, prendendo esses membros dos Illuminati, cada um em sua respectiva linha do tempo, sem eles poderem agir, sem eles poderem avisar que aconteceu o No More Mutants aqui nesse universo. Enfim, e agora depois que o Loki fez o que fez no último episódio, liberou de vez o multiverso, os Illuminati passaram a poder atuar. Isso também seria bem interessante e colaboraria com essa teoria. Bom, então vamos falar mais sobre essa cena. Ali tem 6 ou 7 cadeiras, né? Só que nem todas estão ocupadas. Pode ser que as cadeiras que estão vazias na cena dos Illuminati não estejam vazias no filme, mas que personagens como Reed Richards ou Namor tenham sido apagados, como a Marvel já fez em diversos trailers, pra esconder o Thor gordo em Vingadores Ultimato, por exemplo. Isso pra não revelar as surpresas do filme. Embora eles já tenham revelado o Professor Xavier, mas se eles já mostraram o Professor Xavier, imagina o tanto de surpresa que não vai ter além disso no filme, porque a Marvel não é de revelar muita coisa, né? Então, como eu comentei, ao que parece, o Professor Xavier pode ser essa pessoa aí caminhando com o cajado. E também, como eu falei na análise do trailer 2, aquela figura pra esquerda parece ser o Pantera Negra, que já foi membro dos Illuminati nos quadrinhos. Parece estar com uma roupa colada e com o colar que o Pantera Negra usa. Aí tem aquela figura encapuzada, que poderia ser o Doutor Destino, possivelmente, mas mais provável o Mordo. E aí sobrariam 3 ou 4 cadeiras, considerando que o Professor Xavier está de pé caminhando por ali. Poderiam ser justamente as cadeiras de Reed Richards, Tony Stark e Namor. E aí o Doutor Estranho, que faz parte do grupo nos quadrinhos, ele estaria tendo a iniciação dele ali, né? Ele estaria entrando pro grupo naquele momento. Só que a gente também não pode esquecer que a Capitã Carter, a personagem da Hayley Atwell lá, que foi destaque na série animada de What If, também vai aparecer no filme. Inclusive, no pôster novo do filme, que foi lançado durante o Super Bowl, dá pra ver em um dos pedaços de vidro estilhaçado o escudo da personagem. E se ela vai aparecer no filme, ela deve fazer parte do grupo dos Illuminati, já que ela era a líder do grupo que protegeu o multiverso em What If. Mas ela entraria no lugar de quem? Será que a gente vai ter mais personagens nesse grupo do que a gente tá imaginando? A Monica Rambeau também vai fazer parte do grupo, ou ela seria mais uma espécie de guarda-costas deles? Porque a batalha entre Monica Rambeau e Wanda tá acontecendo lá, talvez ela esteja lá pra proteger ele só. De todos os personagens que eu comentei que poderiam fazer parte do grupo dos Illuminati, quem vocês acham que pode acabar ficando de fora desse grupo? Não esqueçam de deixar nos comentários aí o que vocês acham dessa teoria, quais são as suas opiniões sobre a introdução dos X-Men e também sobre o grupo dos Illuminati que vai ser formado aí no filme do Doutor Estranho. Claro, eu também vou deixar aqui pra vocês poderem ver a minha análise do trailer 2 completinha, pode clicar aqui em cima para dar uma olhada em todos os detalhes que eu peguei, fora esses que eu tô comentando agora aqui, né? Tem muito mais detalhe nesse trailer pra vocês darem uma conferida. E também, se vocês quiserem ver, tem a minha análise do trailer 1, que eu comento muito sobre a possível capa rasgada do Doutor Estranho e o Minotauro Rintrah, qual é a ligação entre eles e qual pode ser a participação do Rintrah no filme. E é óbvio, também peguei todos os detalhes daquele trailer que eu consegui. Enfim, tem bastante conteúdo sobre o Doutor Estranho, assim como um vídeo explicando a história detalhada de quem é a América Chaves, que também vai aparecer no filme. Vocês também podem conferir esse vídeo clicando aqui em cima. Também temos um vídeo explicando a história, origem, poderes do Namor, que eu falei bastante nesse vídeo. Uma playlist com vários vídeos sobre vários personagens aí, até do Kang também nós já fizemos um vídeo explicando a história dele. Enfim, vale a pena conferir tudo o que a gente tá fazendo aí de conteúdo pro canal. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, inclusive deixar avisado para vocês que no dia 3 de março, primeira quinta-feira do mês, vai sair o nosso vídeo explicando em detalhes minuciosos toda a história de Dinastia M, a saga dos quadrinhos que eu comentei bastante aqui, que foi parcialmente adaptada em WandaVision e que deve ser mais adaptada ainda, mais fielmente, de maneira mais completa no filme do Doutor Estranho. E obviamente para vocês também conferirem
todos os nossos vídeos explicando a história dos personagens, as análises de trailer que a gente faz, as teorias e tudo mais. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.